Eu preciso pedir para você parar com tudo que você está fazendo, tudo que possa te distrair, e focar agora. Nos próximos 20, 30 minutos, eles serão fundamentais para você entender e integrar a aula 1 com a aula 2 e a aula 3, para você sair daqui com uma visão não só de aprofundamento que você vai ter durante todo o ano de 2021 com o treinamento Recall, com a plataforma meurecall.com, mas que você comece a visualizar a aplicação na prática, sabe, dessa teoria na sua vida, na sua empresa, na sua família, para os resultados que você merece. Alguns de vocês estão pensando assim: eu preciso de mais detalhes sobre essa metodologia Recall, eu preciso saber a base científica disso, eu preciso saber a aplicabilidade disso, eu preciso saber os mínimos detalhes. Outros estão assim: como que essa metodologia vai fazer eu ter mais status, mais dinheiro, como que eu vou conseguir vender? Outros irão pensar da seguinte forma: como que essa filosofia de vida pode me fazer me conectar com as pessoas? Como que isso pode trazer relações saudáveis para mim? Como que eu posso usar disso para me conectar mais comigo? Outras pessoas vão pensar assim: como que eu posso implementar isso na minha prática? Como que isso pode se tornar uma novidade na minha vida, atiçado pela curiosidade? Outros vão pensar assim: como que eu posso usar dessa metodologia no meu processo evolutivo e na prática usar isso para ajudar as pessoas, né? E você pode ter uma ideia mais altruísta, ou uma ideia de entrar, internalizar essa metodologia para você alcançar novos patamares na sua vida espiritual, existencial. Bom, você deve ter se encaixado em algum ou em alguns desses aspectos. Isso é o exemplo dos 7 valores. Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá e assiste a aula 2 e a aula 1. Então, você que está aqui, bem-vindo à aula 3. Nós estamos bem acostumados, quem é do desenvolvimento humano, a fazer avaliações comportamentais, testes de personalidade, mas sempre faltou uma coisa. Eu sempre me questionei o que estava faltando. E de repente, num momento de busca intensa e profunda sobre o meu propósito, minha missão, o que mais eu poderia esperar da vida? Bem-vindos à aula 3 e nesse episódio nós vamos aprender sobre os 5 níveis de consciência. Aprendendo isso, nós vamos entender o que é mapear a consciência, o que é entender o ser humano. E se você não entende de pessoas, você não sabe o que é resultado. Imagine um advogado que é um mestre na teoria Recall e ele consegue reconhecer na linguagem corporal do juiz, na forma como ele fala, quais são os valores que esse juiz prioriza, se é o controle, reconhecimento, como adequar o seu discurso de defesa, ou, no caso de uma promotoria, como interpretar a linguagem, entendendo cada membro do júri, o seu mapa da consciência e elaborando uma argumentação que vá de encontro com a visão de mundo coletiva do júri.
Imagine isso. Imagine você como médico entendendo no diálogo, na conversa de um paciente, se o valor que ela mais preza for o controle. Obviamente, ele entendendo traços de ansiedade, ele humanizar o seu discurso de forma que atenue a ansiedade com um prognóstico um pouco mais neutro. Nós vemos e percebemos tanta falta de tato nas gestões, nas chefias que se consideram líderes, mas na realidade não sabem lidar com o ser humano. Naquele piloto automático tradicional, eu mando, você obedece. E nos conflitos, nas relações, como entender o nível de consciência e os valores integrados em um relacionamento e fazer com que esse relacionamento dê certo? Nós entendemos os 7 valores de uma forma simplificada, mas nós percebemos que no gráfico do potencial humano, alguns valores eles estão perto do eixo 0, ou seja, quanto mais próximo do eixo 0, mais sofrimento. Esses valores sendo focados em excesso, nós temos aí o sofrimento. Da mesma forma, a gente precisa entender que os níveis de consciência, eles partem também de um eixo 0. E quanto mais próximo desse eixo 0, mais sofrimento e mais limitações nós temos. Nós precisamos entender o modelo de expansão de consciência, os 5 estágios, como se fosse uma espiral, onde você começa pequeno e ela vai expandindo, e justamente a base científica da teoria Recall no eixo vertical é a dinâmica da espiral, o modelo teórico usado por Nelson Mandela para poder romper a barreira do preconceito e unir toda uma nação. Controversy. 1,000 people have gathered at the City College of New York for a town meeting with Nelson Mandela. Mr. Mandela, you're participating in what is a very old and honorable American tradition, the town meeting. And rather than waste any time with my questions, if they don't ask you good ones, I promise I will try to. Those of us who share your struggle for human rights and against apartheid have been somewhat disappointed by the models of human rights that you have held up since being released in jail. You've met over the last 6 months 3 times with Yasser Arafat. Are these your models of leaders of human rights? And if so, would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Para a gente entender a forma da expansão de consciência em estágios, a gente precisa entender 2 pilares. Um pilar é a natureza, as condições, a realidade nua e crua como ela é. Eu nasci de uma família muito humilde, na periferia do Rio de Janeiro. Isso é um fato, eu não tenho como mudar isso. E o segundo pilar é a nossa percepção de mundo, é a visão que através de um processo neurobiológico, cognitivo, mental, emocional e espiritual, nós atribuímos significado a esse pilar. E isso gera, através da nossa cultura, da nossa educação, do nosso modelo familiar, do nosso modelo tradicional, do que é institucionalizado, isso vai moldando a nossa visão de mundo. E é aqui, nessa formação, nessa nossa capacidade inerente de atribuirmos significados a essas condições, nós temos um modelo mental. E esse modelo mental é a base da expansão de consciência, é a base dos estágios que vão te levar para um patamar de percepção de mundo ao ponto de, sim, atenuar e até eliminar o sofrimento da sua vida. Primeiro estágio de consciência dentro da filosofia da teoria Recall, a rigidez, ou o rígido. O modelo mental limitado. O nome já diz, rigidez, o oposto da flexibilidade cognitiva como uma habilidade que nós precisamos para encarar mudanças, para nos adaptarmos a novos cenários. Uma pandemia, por exemplo, dentro de um nível de consciência rígido, cria muito sofrimento, porque a visão ela é extremamente limitada. E se alguém confronta, e se alguém fala, vamos sair dessa situação, vamos pegar esse caminho, a pessoa se agarra às suas convicções, se agarra ao seu passado,
e ela se apega àquilo, muitas vezes por uma questão de controle, reconhecimento, sentimentalidade ou imprevisibilidade, que faz parte do conjunto de 7 valores do inconsciente. Um modelo de visão de mundo, ou seja, essa capacidade de atribuir significado à realidade do mundo, em um modelo mental rígido, ele é muito direcionado por uma visão muito tradicionalista, extremamente conservadora, muito absolutista e etnocêntrica. É uma visão e um modelo mental que prioriza a sua própria etnia, cor, raça, credo, acima da sua própria individualidade. E muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa dentro de um nível de consciência assim, ela nem sabe que existe, por exemplo, autoconhecimento. É muito difícil que alguém dentro de um campo de visão tão limitado esteja aqui assistindo esse vídeo. Talvez sim, por curiosidade ou com a intenção de confrontar, com a intenção de encontrar algum erro e assim demonizar. Ou são os haters, né? Que se projetam muitas vezes, e com as suas frustrações projetam o seu ódio naquelas pessoas que elas não conseguem entender. A maioria da população mundial está nessa fase de consciência, nesse estágio. Elas se agarram, elas estão no modo de sobrevivência. E isso faz com que pessoas, mesmo inteligentes, com poder de persuasão ou até mesmo de manipulação, consiga conduzir essa massa. Muitas vezes, quando nós temos, por exemplo, isso que aconteceu no Big Brother, da Carol Conká, e ela ser tão odiada, porque o nível de consciência rígido dela atraiu pessoas também rígidas, que vão demonizar, que vão ameaçá-la de morte, que vão fazer isso, ou seja, a própria projeção da consciência, tá? O inconsciente coletivo, ele se atrai pelo mesmo nível de consciência. Nós precisamos considerar que a evolução da consciência é como se fosse a própria evolução do ser. Do átomo se transforma numa molécula, da molécula para a célula, da célula para o órgão, e a gente tem o nosso corpo. E tudo é integrado. O meu corpo tem o átomo. A molécula carrega o átomo. A célula carrega a molécula, que por sua vez carrega o átomo. E assim é um processo, ou seja, a nossa expansão de consciência, ela integra os níveis inferiores. E quando eu falo inferior, não tem nada a ver de você subir a sua consciência, expandir e se tornar um ser supremo, um ser superior, que olha de cima e fala, e você, ralé? Que às vezes nós temos até práticas religiosas e espirituais dentro desse nível de consciência. Então preste bem atenção, na essência somos todos iguais. Na consciência, o modo, a complexidade do nosso modelo mental vai expandindo porque a mente precisa expandir. E todo esse processo de evolução da consciência também faz com que as nossas percepções sensoriais também se aflorem. A nossa percepção de amor muda, a nossa percepção de harmonia muda, a nossa percepção de beleza muda, a nossa percepção de prazer muda. E, o mais importante, com a expansão da consciência, a nossa percepção de dor também muda. Estágio 2, a capacitação, o capaz. Esse é um estágio onde a pessoa ela sai de uma visão etnocêntrica e ela começa a entrar para uma visão mais egocêntrica. Ou seja, eu preciso cuidar de mim, gente, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser o exemplo, eu preciso ter status, aí vem os valores. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ela começa a tomar consciência de que ela tem uma certa autonomia na vida dela, mas o questionamento começa a surgir aqui. É nesse momento que as pessoas começam a sentir que há algo mais, que há algo além do material, que há algo no mundo, num campo sutil, que há uma energia, que há uma satisfação muitas vezes em olhar um pôr do sol muito maior do que beber um engradado de cerveja, por exemplo. E a gente começa a perceber que o ponto de dor vai começando a incomodar. Olha, não tá legal, eu consegui isso aqui, mas tá, é só isso? Eu consegui esse carrão, consegui a minha liberdade financeira, mas e agora, o que eu faço com isso? É quando você tem uma percepção do vazio. E aí a coisa é interessante porque não é uma visão rígida, que você sente o sofrimento e acolhe essa visão de mundo como se ela fosse imutável. Ou seja, eu estou aqui para sofrer, então eu tenho que aceitar tudo, eu não mereço. E quando a gente parte desse princípio de não merecer, o que a gente vai fazer?
Ou quando a gente tenta algo mais consciente, o nosso inconsciente fala mais alto e diz: não, você não merece, você não tem capacidade, você não entendeu ainda que a sua felicidade não é aqui. Já no estágio capaz, a pessoa questiona isso. Ela começa a ter uma visão mais egoísta. Ou seja, o nível de complexidade dos seus pensamentos também, eles não são mais reféns de um poder absoluto, de uma verdade absoluta, de uma infantilização. O pensamento crítico começa a se formar. E daí é um primeiro passo. A base pode ser muitas vezes uma base religiosa rígida, mas ele respeita, mas ele tem autonomia de pensar um pouco mais fora da caixa, por exemplo, né? Então ele respeita os dogmas, mas ele também faz coisas que saem do status quo. Agora, é uma preparação para o nível 3, o harmonioso. Estágio 3, a harmonização. O harmonioso, uma visão plural, uma visão de aceitação, uma visão de diversidade, uma visão e um sentimento de disponibilidade. A pessoa, ela começa a entrar no estágio de aceitação. Ela começa a entender o propósito em desafios, ela começa a sentir a necessidade de se aprofundar ainda mais em si. Ainda tem muitos apegos, ainda tem uma base rígida, ainda muito presente. E é importante a gente entender que todos nós temos um centro de gravidade, um estágio de consciência onde nós permanecemos uma boa parte do nosso tempo, tá? Isso não quer dizer que você seja um único estágio, não é isso. É integrativo, você vai puxando, mas você pode ter, por exemplo, ciclo de consciência 40% você transita no rígido, você tem ali 30% que você está no capaz e você tem ali 30% também no harmonioso. Você pode ter essas... E como que eu sei disso, Wilson? Como que eu vou saber isso? Se tornando aluno do meu Recall.com, aluno do treinamento oficial Recall, da formação Recall, da mentoria Recall, tudo isso disponível para você essa semana. Então não perca essa oportunidade. Nós temos 2 testes principais, o teste de nível de consciência e o teste de valores. Todos os 2 testes, com mais ou menos 60 perguntas cada, vai te dar um relatório minucioso do seu estágio de consciência. Lembrando que o resultado que você tiver no teste Expand, no teste de nível de consciência, deu lá nível 4, provavelmente você é 3, provavelmente não. Nós projetamos aquilo que nós desejamos ser, então o teu resultado é sempre um nível abaixo, dependendo do teu resultado no teste. Tudo isso você vai ter acesso, fique atento nos grupos, né? A gente vai abrir as inscrições para o treinamento Recall, para a mentoria Recall e para 2 anos de acesso ao meu Recall.com, que é a plataforma de autoconhecimento, de aprendizagem progressiva, onde você vai mergulhar a fundo em teorias, em conteúdos, em métodos que vão fazer você expandir a sua consciência num curto espaço de tempo. Meu nome é Vitor Abreu, saí hoje aqui do curso do Wilson. E realmente acho que o valor que esse curso trouxe para mim foi primeiro de perceber o quanto existem pessoas que de fato querem impactar a vida das outras pessoas e impactar verdadeiramente, impactar com qualidade. Eu acho que o curso dele representou muito isso hoje para mim, qualidade. Tanto na forma dele falar, na oratória dele, na forma como ele conseguiu envolver as pessoas, na verdade que ele passa com o que ele fala. E eu acho que o grande valor que ele gerou para mim hoje foi, primeiro, estar em contato com os meus medos, que eu acho que isso é essencial para a gente poder criar plano de ação, para quebrar os nossos medos e de fato alcançar lugares que a gente não alcança hoje. Pessoas num nível de consciência harmonioso, que transitam a maior parte da sua vida nesse nível, adoram um conteúdo como esse e vão até o final, por exemplo. Já num nível capaz, nível 2, né, de capacitação, as pessoas têm ali, esse conteúdo seja um conteúdo que requer um certo esforço de atenção, de embasamento, de um pouco mais de entrega. Já o nível rígido, ele está tão apegado às suas próprias convicções, aquilo que foi institucionalizado, implantado e programado na cabeça dele, que ele pode achar até que meditação, por exemplo, é coisa do demônio. Então são coisas que é um nível de consciência onde as pessoas vivem no mítico, no arcaico, na superstição, e elas são facilmente manipuladas também. Então quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente entende o ser humano e menos a gente é manipulado.
E aí algo incrível acontece, porque até esses 3 estágios, o terceiro estágio, por exemplo, não tem essa percepção do que acontece no modelo mental de outras pessoas, se ela está num estágio de capacitação ou se ela está num estágio rígido. Não tem essa percepção, nenhum desses 3. Quem está no rígido vê quem está no 3 como uma pessoa, sei lá, desencaixada, esotérica. Quem está no nível 3 ainda julga, vê o rígido como alguém que não evoluiu, um ser inferior, tem uma tendência, né, um certo narcisismo espiritual. Tá, tudo isso a gente vai entender com detalhes no treinamento para a gente poder fazer as nossas interconexões. Agora, algo incrível acontece, que é o 4º estágio. É quando a gente alcança a integralidade, é o integral. O ser integral, ele tem como uma primeira característica a percepção de tudo que está em outros modelos mentais. E ele vive, tem uma visão macro, uma visão expandida, onde o julgamento se dissolve. Ele tem o ego? Claro que tem ego, mas é um ego perceptível, ou seja, a gente entende, opa, peraí, isso aqui foi o ego falando? Não, isso aqui não foi. É um processo de integralidade onde as experiências elas são fantásticas. Eu quero mostrar algumas dessas experiências, na realidade uma eu vou mostrar ainda nesse episódio, então fica aí porque foi algo que aconteceu comigo, nós deixamos a câmera ligada na Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, onde eu também moro, e não só aqui em Alphaville, mas também na ilha, e lá eu já tive algumas experiências que foram experiências marcantes na minha vida, muita coisa foi revelada ali, muita beleza. E eu não precisei correr atrás disso. O estágio 5, um estágio de autorrealização completa, de autotranscendência. A gente vai até além da autorrealização. Porque a autorrealização ela já começa a acontecer no estágio 3. Né? E você vai expandindo nessa espiral até chegar à supremacia do ser. A superintegralidade. É aquela visão que realmente faz com que você sinta a vida e não apenas passe por aqui. É uma sensação de unidade, onde todos os seus sentidos estão ligados ao universo, à criação, ao Criador. É uma visão não só do todo, mas no todo. O todo dentro de você, você parte do todo, você sendo o todo. É o ápice da experiência humana, é o que todas as religiões gostariam que os seus fiéis, discípulos, seguidores alcançassem. Que lugar incrível. Biodiversidade, muito pássaro. Tem um tatu bem ali na frente. O arco-íris se moveu, ele tá ali agora. Tá dando pra ver aqui, ó. Olha, eu toquei nele. É indescritível. E quando eu voltei, ele subiu. Indescritível. Eu entrei na cachoeira e quando eu tava bem ali na beiradinha, um arco-íris bem pequenininho na minha frente. Eu consegui tocar no arco-íris. Vocês não têm ideia do que é tocar um arco-íris. Ele está ali ainda, só que ele subiu. Incrível! Uau! Olha o arco-íris ali. Ele subiu, ele está subindo dentro da água. Ele estava aqui embaixo, eu toquei nele. Olha isso! Olha o arco-íris. Olha, é como quando o arco-íris se dissipa, é como se ele entrasse na pedra.
e a pedra fica colorida. Eu nunca vi algo assim. Vocês estão vendo isso? Parece que a pedra foi pintada. E olha aqui o rosto de uma pessoa aqui, ó. O olho, o nariz e a boca. Oh meu Deus! Oh my God! Vocês estão vendo nitidamente o rosto de uma pessoa? Boca, nariz, olho. Aqui, ó. Ó. É a pedra olhando. Que loucura! As nuvens passando rapidamente. Uma conexão, um vento que veio. O tempo parou. E eu ouvi a voz. Eu entendi. Mais uma vez eu entendi. Sim, o ápice da experiência humana é onde o sofrimento se dissolve por completo, onde nós temos uma percepção de dor como crescimento, evolução. É incrível como a mudança acontece com uma consciência expandida. E quando nós temos valores como altruísmo, evolução, autotranscendência como foco do nosso crescimento, nós acessamos as competências existenciais, as 9 competências que nós vamos entender profundamente no nosso treinamento Recall. Nós acessamos as inteligências múltiplas mapeadas por Howard Gardner da Universidade de Harvard. Nietzsche já falava que os valores, eles são mutáveis. Nós conseguimos, mas sabe por que eles são mutáveis? A gente consegue atenuar a nossa necessidade de controle e o excesso de reconhecimento, porque à medida que a gente expande a consciência, a gente vai percebendo o que é realmente que nós precisamos e não somente aquilo que nós achamos que desejamos. Muitas vezes nós achamos que acessar a sabedoria é algo que vem com anos, com a maturidade, com cabelinho e barba branca, e na realidade, sim, faz sentido quando acumulamos experiências, mas muitas vezes nós acumulamos experiências, alcançamos 70, 80 anos com uma visão, um nível de consciência rígido, onde tudo é dor, tudo é vitimismo, tudo é reclamação, tudo é arrependimento. E eu sei que você não quer chegar aos 80 anos assim. Eu sei que você não quer, no leito da sua morte, pensar o que eu fiz da minha vida. A expansão de consciência é isso. Independente da tua personalidade, você consegue enxergar com uma visão macro, com um telescópio que você aponta para o universo, para a tua vida, e você amplia. Você consegue visualizar com um telescópio a imensidão do universo e, como um microscópio, entender a partícula, a molécula. E eu quero te convidar para essa experiência. Semana Recall é esse convite. Só que não fica por aqui. Nós vamos abrir as inscrições para a primeira turma oficial dentro do modelo da nova Teoria e Filosofia Recall, obviamente com base em todos esses anos, com treinamentos, alunos, desenvolvimento humano, essa bagagem de 30 anos que eu demorei para chegar nesse ponto e falar para vocês, olha, tem algo aqui maravilhoso para a sua formação individual, para a sua visão coletiva e macro. Isso vai ajudar você como um todo. Você acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? A vida não vai proporcionar pra gente dinheiro. Se você pedir pro universo, me dá dinheiro, o universo vai te dar oportunidades para você ganhar dinheiro. Só que você precisa ter uma consciência expandida para perceber essas oportunidades. Senão você vai ficar no nível de rigidez que é, eu estou pedindo, mas cadê? Não chegou? Será que vem? Ah, meu Deus do céu, oh, que vida!
Essa escola de pensamento, Recall, essa teoria, vai ajudar você, e você já percebeu como que você vai melhorar os seus relacionamentos, a tua relação, teu casamento. Para cada nível de consciência nós temos práticas, nós temos meditações, um tipo de conhecimento compatível, igual nas artes marciais que nós vimos lá no episódio 2. É assim, ele é progressivo, ele é gradual e dá tempo de você celebrar cada pequena conquista da sua evolução pessoal. E o sofrimento, ele começa a se afastar. A gente precisa viver a vida aqui, no agora também. A gente pode ter as nossas crenças. Todo esse trabalho da metodologia Recall, ela não viola nenhuma tradição de fé. Como seria a sua vida se você pudesse entender esse processo e aprender isso? Aprender como acessar o inconsciente de alguém de forma tão rápida. É com você agora. Nós vamos abrir as inscrições do treinamento, formação Recall, na plataforma meurecall.com. Então você vai ter aí uma oportunidade enorme de aplicar, aprender, viver essa metodologia, essa filosofia que já está mudando a tua visão de mundo. Só o fato de estar aqui você está expandindo. Imagina o que vai acontecer lá dentro do seu Recall. Eu acho que ele conseguiu me tirar de uma maneira tão agressiva da minha zona de conforto que a sensação é ou eu dou meia volta e vou embora, ou eu encaro de frente, que é o que eu desejo fazer, entendo quais são as minhas crenças limitantes definitivamente e vou em busca de solucionar esse problema para que eu possa realmente conseguir evoluir. Acho que é isso. Eu acho que foram todas essas questões, a quebra dos meus medos, entender como me conectar cada vez melhor com as pessoas e, de fato, como transferir a minha emoção para as pessoas, transferir o valor que eu estou vendo no meu produto, no meu serviço para as pessoas que eu gostaria de impactar, que eu gostaria de influenciar, para as pessoas que eu gostaria de gerar valor. Eu acho que isso foi essencial, entendendo tanto como eu posso afastar as pessoas da dor, quanto como eu posso aproximar elas do prazer. Acho que é um pouco isso. Obrigado, Wilson. De coração. Valeu. Muito. Cara, o primeiro que eu tenho a dizer é que eu sou muito grato. Sim, acho que a palavra que vem na minha cabeça agora é gratidão. Porque o evento está transformando minha maneira de pensar, minha maneira de tomar decisões, está me ajudando a pensar na forma como eu me relaciono em casa, com minha filha, com a minha esposa, me fazendo me questionar nas minhas procrastinações, nas minhas angústias. Então, assim, eu convido todo mundo a vir aqui conhecer esse projeto do Wilson Monteiro, que é sensacional, muito profissionalismo, muita bagagem, muita ciência. O que eu posso falar, assim, eu acho que de tudo que eu tenho visto aí, tanto na internet quanto no presencial, né, em cursos, em mentorias e tal, eu acho que é um dos melhores cursos do Brasil. Com certeza vale cada centavo estar aqui e fazer você pensar e buscar, né, uma coisa que eu acho que eu busquei aqui dentro, que eu consegui visualizar desde o primeiro dia, foi a minha essência. E eu tenho que trazer ela de volta à tona. E ela vai voltar. E acabei encontrando um caminho para a minha vida que está realmente mudando a perspectiva com que eu enxergo a minha própria vida. Eu acho isso fantástico, porque isso é o que eu tenho buscado há tanto tempo. Eu li tantos livros, participei de tantos cursos e não tinha conseguido ter esse resultado tão fantástico, que é de fato de conseguir encontrar um sentido, um significado diferente para a minha existência. E o Wilson conseguiu de uma forma muito sublime, porque ele tem essa característica nele de conseguir tocar corações. Ele conseguiu tocar o meu coração de uma forma muito bonita. Viana, eu tenho 37 anos, conheci o Wilson num evento de uma empresa que eu trabalho e nunca tinha ouvido falar dele. Eu estava perdida, estava
tentando me reencontrar, encontrar minha essência e me joguei para esse curso. E desde o primeiro dia eu tenho conseguido a liberdade que eu tanto prezei, que é a liberdade interna. É um curso que eu nunca imaginei que existia, e a sensibilidade e a profissionalidade do Wilson tem conseguido abrir dentro de mim uma pessoa que antes eu não conhecia. E agradeço muito, de verdade. Já fiz vários cursos e esse curso do Wilson Monteiro, cara, que cara fantástico, a história de vida dele é fabulosa. Assim, aconselho a todo mundo que puder fazer esse curso. Me impactou positivamente muita coisa e abriu a minha visão assim, para outras coisas que eu não tinha nem noção que existiam. Eu tinha um pouco de noção, mas o curso dele é muito mais profundo, o conteúdo que ele entrega é fantástico, e tenho certeza que quem fizer esse curso vai se impactar, vai se influenciar para poder influenciar outras pessoas positivamente. Quero agradecer muito, Wilson, por essa oportunidade. Esse é um ambiente de muita troca e muita dedicação, de entrega. E se você está num momento onde você está precisando dessa entrega do fundo do coração, aqui é o melhor lugar para você se encontrar. Sejam todos muito bem-vindos. Posso dizer que eu já fiz muita coisa mesmo, no que se refere à meditação, à hipnose, mas a experiência que me foi proporcionada foi algo que eu não consigo colocar em palavras, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu consegui sair do mental e realmente me conectar a esse algo que a gente não consegue descrever em palavras. Eu só tenho a agradecer ao Wilson. Realmente ele é uma pessoa muito, muito querida, muito especial, que entregou com muita sensibilidade e respeito e muita sabedoria aquilo que ele já tem ali com ele, né? E que nós pudemos acessar também. Então eu recomendo demais que você faça esse programa. Não precisa ter expectativas nenhuma, tá bom? A única coisa que você precisa fazer. E aí você depois vai saber também qual é essa sensação indescritível que você vai conseguir acessar também. Obrigada, Wilson, e até mais. Viu, pai? Eu sou profissional! Opa! Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são, e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Em todo o nosso treinamento, em todo o meu Recall, você vai aprender como aplicar a metodologia Recall na prospecção de clientes, nas negociações, nas relações. Você que é advogado, médico, profissional liberal, coach, terapeuta, empresário, empreendedor, você que trabalha com marketing, tudo isso
tudo isso, toda essa filosofia e teoria vai te ajudar a mapear a consciência não só individual, mas também coletiva. E isso vai te dar um arsenal de técnicas e estratégias para você se desenvolver como pessoa e também como profissional. Então venha para esse recall, esse chamado existencial de volta ao início de tudo, para uma vida extremamente transcendente. Tchau, tchau.